Não sei porque você nasceu. Me arrependo de ter casado com você. Você não presta para nada. Enfim, N palavras. Isso não pode acontecer conosco. Isso não pode sair das nossas bocas. Sétimo, palavras podem contaminar como vírus. Não sou eu que falo, é a palavra. Mateus 15:11. Sabe o que acontece? Viram fermentação. O que contamina não é o que entra na minha boca. O que contamina é o que sai da minha boca, o que sai das nossas bocas. Oitavo, o que sai da minha boca revela o que está no meu coração. Mateus 13:34. Nós vamos falar do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, não irá sair palavras boas da sua boca. Então é melhor que você fique em silêncio e deixe a mágoa passar, a tristeza passar. Amém? E nona razão, a última: o que sai da boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. O que sai da minha boca, o que sai da sua boca, pode ser bênção ou pode ser maldição. Tiago 3:10. Que nós possamos estar vigilantes com a nossa língua, com a nossa boca. Vamos pensar mais para falar. Vamos procurar ouvir mais e falar menos. Sabe por quê? Porque aí nós não pecamos. Nós não pecamos. Nossas palavras, elas têm poder, e por isso precisamos exercer governo sobre toda e qualquer circunstância contrária que sobrevém nas nossas vidas. Senão, não podemos usar a nossa boca, as nossas palavras, para ir contra os ensinamentos de Deus. Não, nós temos que ir contra Satanás, contra o inimigo das nossas almas, e não contra os ensinamentos de Deus, que a palavra nos ensina, que a palavra nos instrui. Amém? O livro de Apocalipse 1:16 nos fala acerca do falso profeta, que abrirá sua boca com toda a sorte de mentiras e engano, para levar a humanidade a adorar a besta e a afrontar o Senhor. Satanás, ele se levanta contra os verdadeiros profetas do Senhor Jesus. Para quê? Para exercer o seu governo demoníaco e destruidor sobre o homem, sobre a mulher, sobre a terra. Nós sabemos que isso existe no mundo inteiro. Pessoas se dobrando, pessoas reverenciando outros deuses, altares de Baal. E nessa mensagem me fez lembrar sobre o Haiti. O que está acontecendo no Haiti é a idolatria. A idolatria que existe naquele lugar, pessoas se dobrando perante deuses, reverenciando altares de Baal, estão afrontando ao nosso Deus, estão afrontando a pessoa bendita e sagrada de Jesus Cristo. E o que aconteceu? O pecado subiu até as narinas de Deus, ocasionando o quê? A destruição, o caos naquele lugar. Mas o Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que tem uma poderosa espada de 2 gumes em sua boca, e que nos delega essa autoridade para exercermos o governo da igreja na terra e destruir as obras do inferno. Com o quê? Com a verdade da palavra de Deus, no nome bendito e sagrado de Jesus Cristo. Igreja, hoje é dia de nós posicionarmos e tomarmos posse dessa verdade espiritual. A palavra que sair da minha boca, a palavra que sair da sua boca, ela será
Jesus Cristo, claro, dentro da sua verdade e não da nossa. Por isso, saiba o que sai da sua boca, para que o Senhor venha trazer à existência a sua palavra. Amém? O que a palavra profética gera? Lá em Coríntios 14, 3 fala assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A palavra que vem do nosso Deus, ela tem características marcantes. Por quê? Porque ela edifica. A palavra nos edifica. A palavra nos fortalece. A palavra nos exorta. A palavra nos ensina. A palavra nos instrui. A palavra nos consola. Essa palavra gloriosa, poderosa, ela nos consola, ela nos traz refrigério, nos traz paz, nos traz gozo, nos traz alegria na nossa alma. E o inimigo das nossas almas, Satanás, ele sabe disso tudo. Disso tudo ele sabe. E é por isso que ele quer calar a palavra profética de Deus. Por quê? Porque ela traz transformação de vida, ela traz restauração, ela traz libertação, ela traz salvação para as nossas almas. Lemos no texto base a história do cerco de Samaria e como através da palavra profética na boca de Eliseu, ela saiu de um estado de completa miséria para um estado de grande fartura. Ao deparar-se com a gravidade da situação, a primeira reação do rei foi querer cortar a cabeça do profeta. A primeira reação do rei, ele queria cortar a cabeça do profeta Eliseu. O que eu quero dizer com isso para nós? Quando assumimos nossa condição de profeta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós nos posicionamos e entendemos o nosso chamado e exercemos a autoridade da palavra no nome de Jesus, a miséria, a enfermidade, o problema, a adversidade, a fofoca, o opróbrio que é a vergonha e toda a obra do inferno tem que cair em nome de Jesus, tem que cessar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra profética, ela denuncia o pecado e traz, sabe o que? A restauração sobre as nossas vidas. 2 Reis 6, 31, 33 diz assim: e disse assim: me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ouse ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura veio o ruído dos pés do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Aleluia. Irmãos, aqueles que vivem no pecado não gostam do profeta. Exatamente porque a palavra traz para as nossas vidas a verdade acerca do pecado, denunciando e trazendo